Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Cristo esteja na sua casa, meus irmãos. Nessa semana de oitava pascal, nós bendizemos a Deus pela vida que nos foi dada em Cristo. Eu agradeço a Deus pelo dom da vida, por tudo que Ele fez por mim e fez por nós todos. Rezemos pelos vocacionados à vida religiosa e sacerdotal e ouçamos a palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Meus irmãos, nós estamos na oitava pascal. Dentro desse tempo, nós meditamos, rezamos e cremos na presença real de Cristo. E ao longo de toda a nossa vida, sabemos que Ele está no meio de nós. O mesmo Cristo ressuscitado, vivo, ontem, hoje e sempre na vida da Igreja. Nós temos esse Evangelho que, mais uma vez, traz para nós um ensinamento forte. Os discípulos estavam naquele tempo onde não sabiam exatamente o que fazer. Pedro disse: Eu vou pescar. Há aqui, meus irmãos, um primeiro sentido, o do trabalho, o da pesca, do alimento, e o outro da própria igreja, que é a barca de Pedro, aquela que sai em busca daqueles que estão longe. Nós sabemos aqui, meus irmãos, que esta igreja, a barca de Pedro, precisa, como no Evangelho, ouvir a palavra de Cristo, a direção que Ele aponta. Só assim é que Pedro compreende a sua missão. Jesus vai dar a Pedro a missão, a pesca milagrosa, que simboliza então a propagação da igreja, a vida missionária da igreja. Que essa palavra, meus irmãos, nos ajude a compreender que Jesus também nos pede a mesma coisa. Pediu a Pedro, aos discípulos. A nós hoje também é dado esse ensinamento. Cristo está conosco, Ele se faz alimento e nos pede para evangelizar. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.